O Estadão, uma das principais empresas de conteúdo multiplataformas do país, tem o compromisso de impactar o maior número de pessoas e trazer resultados aos nossos anunciantes e patrocinadores de seus projetos. Mas como fazer isso no momento mais crítico da história recente, em um cenário em que o mundo todo parou? Os negócios dos nossos clientes precisavam continuar a girar, agora mais do que nunca. O desafio foi lançado em um momento de incertezas. Porém, devido à nossa equipe comprometida, foi possível dar a volta por cima. Desenvolvemos novas oportunidades, inovamos a maneira de levar informações para as pessoas. Oferecemos soluções eficazes para os nossos clientes. Diminuímos as distâncias e realizamos ações diferenciadas, aliando conteúdo à visibilidade e dando voz aos clientes, gerando pautas para a sociedade. Criar novos eventos no formato de summits de maneira online, pudemos impactar muitas pessoas, reunir palestrantes de várias nacionalidades diferentes. Colocamos as mídias trabalhando em conjunto, mídias sociais, anúncios impressos e online. E o resultado foi novos anunciantes, crescimento no faturamento, aumento na participação das receitas comerciais do Estadão. Sucesso! Esse foi o reflexo do retorno e impacto positivo para os nossos anunciantes. Temos orgulho da nossa história. Não importa o tamanho do desafio, o Estadão Blue Studio está com você. Não mediremos esforços para cumprir com o nosso compromisso. Impactar o maior número de pessoas e trazer resultados. A Fretebras é a maior plataforma de fretes da América Latina. Em poucos passos, você publica suas cargas em nossa plataforma e encontra o motorista ideal para o seu frete. Hoje contamos com quase 18 mil empresas que publicam mais de 900 mil fretes por mês para 720 mil caminhoneiros. Esses números refletem uma história marcada com muita parceria, confiança e garra para criar um ecossistema que leve praticidade e segurança para todo o Brasil. Hoje contamos com um índice de segurança de 99,5%, mas a nossa busca pelo 100% não tem fim. Temos a verificação de caminhoneiro, que consiste em um rigoroso processo de validação de motoristas e documentos, como CPF, CNH, dados do veículo e confirmação de identidade. A avaliação de mão dupla facilita o compartilhamento de notas e experiência entre empresas e caminhoneiros, com todos os parceiros que utilizam a nossa plataforma. Já o histórico de viagens é ideal para não ter dúvida na hora de fechar o frete, já que você pode consultar o histórico do motorista e as avaliações que ele recebeu. Mas não paramos por aí. Triplicamos o nosso time de ouvidoria e investiremos 48 milhões em 2022 nas iniciativas que fazem parte do programa Frete Seguro. Ou seja, estamos focados em combater fraudes e garantir a proteção dos nossos parceiros. Frete Seguro é na Fretebras. Olá, bom dia. Sou o jornalista Maurício Oliveira e vou conduzir esse painel sobre segurança no transporte rodoviário, um setor essencial não apenas para a economia brasileira, mas para cada um de nós, cidadãos e consumidores, que dependemos do transporte de cargas para as mais diversas atividades da vida cotidiana, né? Realizado pelo Estadão Blue Studio, este evento é uma parceria com a Fretebras, maior plataforma de transportes rodoviários da América Latina, que, como a gente viu nesse vídeo de apresentação, faz a conexão entre quem tem uma carga para ser transportada e quem leva essa carga. Vamos debater hoje aqui sobre segurança, principalmente em relação a um dos momentos-chave desse setor tão essencial para o país, que é a contratação de autônomos no serviço de transporte de cargas. Hoje, há uma série de golpes que abalam essa conexão entre empresas e caminhoneiros. Felizmente, há
opções para evitar esses golpes e ferramentas e técnicas para minimizá-los cada dia mais. Durante o nosso debate de hoje, a gente vai falar sobre os problemas, mas também traremos muitas soluções. Nesse momento, eu tenho o prazer de apresentar os nossos convidados. Taiguara Elou, diretor de desenvolvimento e novos negócios da Braspress, uma grande transportadora brasileira, com 117 centros de distribuição e uma frota própria de 3.000 veículos. Taiguara é filho de Urubatã Elou, fundador da Braspress em 1977. Taiguara, muito obrigado pela presença, é um prazer tê-lo conosco. Fique à vontade para o seu cumprimento inicial, por favor. Olá, Maurício Oliveira, o prazer Bom dia. todo meu. Eu quero, em nome do Urbano Bank e do Grupo Braspress, a maior e melhor transportadora de encomendas do Brasil, primeiramente agradecer a Frete Brás pelo convite para esse brilhante bate-papo, agradecer também ao Grupo Estadão pelo canal de distribuição dessa informação que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos negócios e do transporte rodoviário de cargas no Brasil, um setor primordial para o desenvolvimento econômico de qualquer país, especialmente o brasileiro. Portanto, esse bate-papo não ajuda só os nossos negócios ou o nosso setor, ele ajuda o Brasil como um todo a gerar mais renda, gerar mais negócios e gerar mais qualidade de vida para as nossas pessoas, unindo os 4 grandes operadores do nosso setor, as empresas, os autônomos, as cooperativas e o transporte de carga própria também. Quero cumprimentar aqui também os meus colegas de painel, meu amigo Maurício Toscano, o Michel Bogaggio e o Maurício Lima. É um prazer fazer parte desse bate-papo com vocês. Obrigado, Taiguara. Temos também a participação do Márcio Toscano, diretor de marketing comercial e pós-venda da Autotrac, empresa com quase 30 anos de experiência em tecnologias de monitoramento e rastreamento de frotas. Toscano, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos. Eu agradeço em nome da Autotrac, dos 300 colaboradores da Autotrac, da nossa rede de 58 concessionários autorizados espalhados em todo o Brasil. Convite para participar. Sou diretor de marketing comercial da Autotrac, entrei nessa empresa em 94, quando essa história de tecnologia embarcada, voltada para a logística, estava começando. E junto com meus colegas aqui, a gente assistiu e participou e atuou desse filme de uma maneira muito ativa, né? E vamos hoje dividir algumas das conquistas que foram obtidas ao longo desse tempo, para contribuir, como o Taiguara falou, com essa atividade que é essencial na economia brasileira, na vida das pessoas, né? Ficou muito claro isso em 2020, quando a gente teve uma crise global e no Brasil não faltou alimento, não faltou medicamento, não faltou produto na casa das pessoas. A logística cumpriu seu papel e vem cumprindo há muitos anos, né? E a Autotrac é muito orgulhosa de participar e ajudar essa história, e nós vamos hoje contar algumas novidades aí para que esse setor tão importante se torne ainda mais relevante para o nosso país. Ótimo, Toscano, muito obrigado. Temos aqui conosco também Maurício Pimenta Lima, sócio-diretor do ILUS, um instituto que é referência no planejamento, estruturação e implementação de projetos de logística e supply chain no Brasil e na América Latina. Maurício, meu xará, seja bem-vindo ao debate. Muito obrigado, meu xará Maurício Oliveira, né? O Maurício Oliveira, ele nem colocou o nome todo, né? Ele também é Maurício Lima também no final, né? E fez questão de colocar o meu nome inteiro aí para ver a diferença, mas enfim, homônimo não só no nome principal, mas também no sobrenome. Bom, um bom dia a todos, também a todos os participantes aqui do painel, aqui os meus colegas aqui de trabalho, e sem dúvida vai ser um momento muito bom aqui, muito prazeroso, né? Compartilhar com o público em geral o que a gente vive no setor de logística, né? Todo mundo aqui, sem dúvida, se sente felizardo de trabalhar num setor que tem se desenvolvido tanto, né? Quando a gente pega os 10 últimos anos, a gente teve praticamente uma revolução no setor de logística e de transporte no mundo e no Brasil, o Brasil acompanhando, eu diria que de forma muito rapidamente, um tema de desenvolvimento global, apesar das nossas carências de infraestrutura, apesar daquilo que a gente tem a menos que o resto do mundo, né? A gente tem aqui no Brasil executivos de ponta e, ao mesmo tempo, essa dicotomia de trabalhar muitas vezes com uma infraestrutura ainda precária, mas com tecnologia bastante moderna, né? E, no fundo, a gente vai estar hoje aqui de manhã discutindo esse tema tão prazeroso, que é como isso interfere no dia a dia
né, das pessoas e o quão de visão a gente tem que isso vai evoluir nos 10 próximos anos, que, sem dúvida, vai ser ainda mais do que o que a gente teve nos 10 últimos anos. É um prazer a todos e vamos aproveitar aqui o nosso momento aqui. Obrigado, Maurício, pelo convite aqui, participar do webinar. Prazer é nosso. Completando o nosso time de especialistas, Michael Bogajo, Head de Risco e Prevenção à Fraude da Fretebras, a patrocinadora desse debate, que é um marketplace, né, que facilita a conexão entre empresas operadoras do transporte de cargas e caminhoneiros autônomos, devidamente registrados na plataforma para prestar serviços seguros e qualificados. Bogajo, prazer grande contar com a sua presença. Vamos em frente. Bom dia, Maurício. Bom dia, pessoal. Um prazer enorme participar desse painel. É um tema extremamente importante e relevante, né, quando a gente fala de segurança. E muitas vezes, falando de prevenção à fraude e segurança no transporte rodoviário, se deixa dentro de casa, né, um tema debatido dentro de casa e dentro das empresas. Então, trazer visibilidade, clareza, né, e mostrar as ações que estão sendo feitas, né, aliadas à tecnologia e à digitalização do setor, é de extrema importância. Então, não tenho dúvida que esse papo aqui vai ser riquíssimo, né, e contar com essas feras aí, melhor ainda. Grande prazer e obrigado pelo convite. Obrigado, Bogajo. Antes de iniciar o debate propriamente dito, eu gostaria de lembrar você, que está nos acompanhando, que é possível enviar perguntas para os nossos debatedores. Para isso, é preciso fazer um rápido cadastro na plataforma de eventos ao vivo do Estadão e enviar sua pergunta por lá. Se você está assistindo pelas redes sociais, é só entrar no link direto para a plataforma, está aparecendo aqui na tela. Ao longo da conversa, vamos trazer algumas das questões enviadas pelo público. Aos nossos debatedores, eu gostaria de pedir que fiquem inteiramente à vontade para interagir entre vocês, comentando as participações de cada um, trazendo mais informações e pontos de vista. A ideia é que tenhamos uma conversa bem solta e informativa. Bom, feitas as devidas apresentações e dados os recados iniciais, eu vou começar com uma pergunta para o Maurício. Não é protecionismo, não, por causa do nome dele. Acho que cai muito bem para iniciar o debate, Maurício. A gente tem uma visão panorâmica da importância e da abrangência do setor de logística e, mais especificamente, do transporte rodoviário de cargas no Brasil. Você pode desenhar esse cenário geral para a gente? Bom, claro. Como eu falei, o tema está em grande desenvolvimento quando se olha do ponto de vista de tecnologia, de integração e tudo mais. Mas como se isso não bastasse, né, eu acho que vale a pena a gente trazer alguns números aqui, só para a gente ter a dimensão do que a gente está falando. O transporte hoje no Brasil, na realidade, é uma conta, quando a gente pensa para o Brasil, aí, de mais ou menos 800 bilhões de reais, quando olha o transporte de carga como um todo. Quando a gente pega só o transporte rodoviário, a gente está falando aí de 677 bilhões de reais. Então, quando você olha o tamanho da conta, já é algo muito vultoso, algo muito importante para o país, algo muito importante para as empresas, né? Mas o que a gente pode imaginar é não só essa importância, né, do ponto de vista de conta, mas principalmente do que isso propicia ao país. O país depende diretamente da condição que a gente tem, do quão competitivo a gente é no transporte. Então, por exemplo, se a gente tem um transporte mais eficiente, mais econômico, mais seguro, a gente aumenta o nosso potencial de exportação. Se a gente aumenta o nosso potencial de exportação do Brasil, a gente está produzindo mais emprego, né? Então, do ponto de vista da produção, é fundamental. Do ponto de vista de consumo, mais ainda, né? No vídeo de entrada aqui, de abertura, a gente viu a questão da pandemia, né? E a gente pode perceber como que, apesar de todas as dificuldades, as pessoas conseguiram, digamos, ficar em casa durante o período ali mais severo, né, de quarentena e tudo, na medida do possível, as profissões que permitiam, e receber os seus produtos em casa, né? Isso porque você tinha, do outro lado, todo um sistema de transporte funcionando. Então, é fundamental para a vida de cada um de nós, é fundamental para a economia do país. E mesmo quando a gente vai, né, à rua consumir um produto, comprar um produto, esse produto também teve que ser transportado, em todas as suas etapas da cadeia, né? Então, desde a matéria-prima que teve que ser extraída, transportada até uma indústria, a indústria que produziu esse produto, normalmente, depois transportou para um centro de distribuição da própria indústria, que depois, normalmente, transporta esse produto para
para uma unidade do varejo, né? Também o centro de distribuição, que muitas vezes depois tem que levar para um outro centro próximo do consumidor, e aí depois levar ainda para um ponto, né, mais avançado, que a gente chama aí de cross-docking, né, ou transit point, praticamente dentro das cidades ou ao lado das cidades, e depois chegar na casa do consumidor ou chegar no estabelecimento onde esse consumidor vai fazer a compra. Então, assim, em todas as etapas, a gente tem o transporte. Como se não bastasse, né, no produto, isso talvez seja mais tangível, mas a gente pode imaginar que mesmo quando a gente consome um serviço, esse serviço também tem uma série de transportes para que ele seja viável para o consumidor. Então, quando a gente vai no restaurante, né, imagina, a gente está consumindo lá um serviço, fazendo uma refeição, e aquele restaurante provavelmente recebeu o quê? Teve que receber um veículo frigorificado com produto congelado, teve que receber um outro veículo, né, um transporte com produto climatizado, teve que receber um outro veículo com carga seca, enfim, ele teve que receber ali uma série de produtos, né, com transportes bastante diferentes entre eles, vindo de origens diferentes, né, outro produto também o transporte de legumes, frutas frescas, para conseguir colocar para a gente ali à disposição uma refeição. Então, mesmo quando a gente está consumindo um serviço, né, esse serviço vem recheado de transporte. Ou mesmo quando você vai ao banco, por exemplo, a gente pode imaginar, poxa, o banco precisa de logística, imagina, você tem que fazer toda a logística de documentos entre agências, você tem que fazer toda a logística de dinheiro, você tem que fazer toda a logística de peças de reposição para os caixas eletrônicos, enfim, tudo na nossa vida, né, todos os produtos que a gente consome em casa, no trabalho, ou mesmo quando a gente vai ao varejo, tem presente logística. Todos os serviços que a gente consome também tem ali uma logística física. E o transporte rodoviário é sempre o quê? É sempre um elo de ligação. Então, mesmo quando você tem outros modais de transporte, por exemplo, vai estar utilizando a cabotagem, vai estar utilizando uma ferrovia, normalmente você tem o quê? O transporte rodoviário fazendo a ponta desses transportes. Então, por exemplo, o produto precisa chegar no porto para ir para outro porto, e depois, quando ele chega no outro porto, ele tem que pegar mais uma vez um transporte rodoviário. Então, tudo na nossa vida está recheado de transporte rodoviário. Ótimo. Esse foi o Maurício Pimenta Lima, sócio-diretor do ILUS, instituto que é referência no planejamento, estruturação e implementação de projetos de logística e supply chain no Brasil e na América Latina. Nós tivemos uma instabilidade inicial na nossa transmissão, então vou apenas recapitular os convidados, quem são os convidados que estão conosco, caso, né, quem esteja nos acompanhando tenha perdido essa apresentação. Então, nós estamos com o Taiguara Helou, diretor de desenvolvimento e novos negócios da Braspress, uma grande transportadora brasileira. Estamos também com o Márcio Toscano, diretor de marketing, comercial e pós-venda da Autotrac, empresa com quase 30 anos de experiência em tecnologias de monitoramento e rastreamento de frotas. Com o Maurício, que acabou de falar, eu já apresentei, e com Michel Bogajo, que é Head de Risco e Prevenção à Fraude da FretBras, patrocinadora desse debate, e que é um grande marketplace que facilita a conexão entre empresas operadoras do transporte de cargas e caminhoneiros autônomos. Depois dessa explanação inicial do Maurício, a gente já está bem situado, né, sobre esse verdadeiro mundo à parte, que é o setor de logística. Eu quero fazer uma pergunta ao Bogajo sobre tecnologia, que certamente é uma ferramenta essencial para tornar o transporte de carga mais eficiente e seguro num país de dimensões continentais como o Brasil. A FretBras surgiu, Bogajo, justamente para realizar a conexão entre as partes e facilitar essa conexão. Conta para a gente como funciona a plataforma, aprofundando um pouquinho o que apareceu ali no vídeo de apresentação, e quais são as principais vantagens, tanto para as empresas quanto para os caminhoneiros e para a sociedade como um todo. Boa, maravilha. Maurício, a FretBras ela foi fundada em 2008, né, em Catalão, Goiás, e a gente tem como um grande objetivo, né, facilitar as transações entre as transportadoras e os caminhoneiros, né, e o principal ponto é a utilização da tecnologia, tá? Então, com isso, a gente tem
uma agilidade muito grande no processo, né? Então, você cria um ecossistema e um fluxo rápido, né, do início ao fim. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente conta com mais de 720 mil caminhoneiros cadastrados, né? Isso representa basicamente 60% da frota de caminhoneiros, de todos os caminhoneiros autônomos do Brasil, né? Então, é um número extremamente representativo, tá? E do outro lado, nós temos mais de 18 mil empresas assinantes, né, que, por sua vez, publicam ali as suas cargas, os seus fretes a serem transportados, né? E, para você ter uma ideia de volume, só foram mais de 8 milhões de fretes, tá? E aí eu já trago o gancho. Quais são as vantagens, né? Imaginando que uma empresa, ela tem, do início da postagem de um frete, ou quando ela tem um frete a ser transportado, ela tem toda uma cadeia, precisa achar um caminhoneiro, ou ela precisa ter uma frota própria, realizar as validações necessárias para o carregamento, o transporte e o desembarque, né? E isso na plataforma ocorre em minutos. Desde o momento que ela publica um frete, ela encontra um caminhoneiro, e o caminhoneiro também pode encontrar a transportadora, tá? Um estudo, né, que a gente vê com o uso da tecnologia e a plataforma FretBras, as empresas elas podem reduzir o seu custo de contratação entre 20% e 30% versus uma frota própria, né? Então, é um valor considerável, tá? Ou seja, ela aumenta o seu ganho, tá? E, por outro lado, eu acho que é um ponto-chave que ela ganha, né? Todas as empresas, utilizando a plataforma e a tecnologia, ela ganha a liberdade geográfica, né? Então, você pode expandir as suas operações sem a necessidade de ter um espaço físico, né, no local. E para o caminhoneiro também, além da segurança, onde você navega em um ambiente seguro, né, um ambiente onde você tem a validação, o caminhoneiro pode ter muito mais controle do seu frete de ida, ele já pode buscar e negociar um frete de retorno, ou seja, ele anda menos vazio, né? Como diz aí por aí, batendo lata, né? Quando ele roda vazio, tá? Então ele diminui isso, ele aumenta o ganho, ele consegue ter previsibilidade. Então, poxa, eu tenho uma margem X ou Y, ele já consegue fazer esse cálculo dentro de casa, tá? E sem contar, usando uma plataforma, você diminui o risco, e a gente sabe que é muito utilizado, é muito habitual, nós aqui desse painel utilizamos muito as redes sociais, WhatsApp, etc. E para um caminhoneiro isso tem um ponto a mais, né? Porque ele divulga o seu número, ele divulga um documento, e é um efeito cascata que ele não sabe onde vai parar aquela informação, né? E por usar uma plataforma, você tem um controle, uma segurança muito maior entre as duas pontas. Ô, Bogajo, você ressaltou a importância da segurança desse ambiente, né? Quais são as principais fraudes cometidas contra as transportadoras hoje? Quando a gente fala de segurança, né, Maurício, é um tema muito importante. E hoje, para você ter uma ideia, eu dou um passo atrás, né? No Brasil, a gente, infelizmente, lidera um ranking não tão bom, né? E os últimos estudos e levantamentos mostram que a cada 7 segundos, um brasileiro sofre uma tentativa de fraude digital, né? Isso independente do setor, tá? E no dia a dia, o que a gente tem visto contra as transportadoras, eu acho que no papo antes, né, do início oficial aqui, a gente estava falando com o seu xará, o Maurício Lima, e ele trouxe um ponto, né, que o roubo de carga é uma dor muito forte, né? Então você vê ela sempre se modificando, porque existe uma sazonalidade, existe uma área específica, uma hora é agro, outra hora é construção,
Ou seja, a gente identifica que sempre tem um receptor lá na ponta. Então, essa é uma dor e é uma perda muito grande para as empresas, né? Mas existem também o golpe do adiantamento do frete. Então, quando você negocia o frete entre caminhoneiro e transportadora, geralmente um percentual é pago antes do carregamento, né? E em 2022, nós vemos uma crescente nesse tipo de golpe, porque é um golpe rápido, é o que um fraudador ele visa, então monetizar de forma rápida e com menos fricção possível e menos exposição possível, tá? Então ele negocia, muitas vezes ele utiliza documentos de uma outra pessoa, de um outro caminhoneiro, de uma pessoa idônea, se passa por essa pessoa, ou seja, ele assume aquela identidade. E no final dessa ponta, ele sempre passa uma conta de um terceiro. Dificilmente a conta no nome dele. Então tem mais um laranja no meio dessa história, né? E por fim, Maurício, uma das mais complicadas é a triangulação. Basicamente, eu tenho um fraudador e ele assume um papel do motorista para a empresa e da empresa para o motorista. E ele amplia o leque dele, ele pode até mesmo onerar as duas partes, tá? Então, é um nicho complicado, mas a gente vai ver mais à frente ali que temos saídas para esses pontos. Ótimo, Bogajo. Taiguara, a Braspress nasceu há quase 50 anos, então totalmente analógica quando nasceu, claro, e vem percorrendo um caminho de forte desenvolvimento tecnológico, com você à frente dessa missão tão importante, né? Qual é a síntese dessa jornada até agora e quais inovações relacionadas à segurança você citaria aqui como simbólicas desse processo? Maurício, olha, essa jornada de desenvolvimento, transformação digital, ela já acontece aqui na nossa companhia já há muitos anos. Como você bem mencionou, a Braspress ela foi fundada em 1º de julho de 1977. E lá em 1977 o desenvolvimento digital não era tão arrojado assim. Mas a Braspress foi efetivamente a primeira transportadora digital do Brasil. Inclusive, nessa quinta-feira eu vou postar uns TBTs demonstrando isso lá no final da década dos anos 90, que já tínhamos a plataforma online, que já era possível rastreabilidade de carga, solicitação de coleta, enfim, muitas informações em tempo real aos nossos clientes, que hoje compõem uma carteira de 200 mil clientes em todo o Brasil. Nós investimos 14% da nossa receita bruta em tecnologia, desenvolvimento e automação. A gente opera com aplicações core de negócio, como TMS, WMS, CRM, toda a parte tarifária, todo o nosso BI comercial, com aplicações próprias, desenvolvimentos nossos internos. Para que vocês possam ter uma ideia também, nós temos 171 pessoas no nosso departamento de tecnologia, desde pessoal de suporte para hardware, software, comunicação, até as nossas equipes técnicas de desenvolvimento, BPOs, arquitetos de sistemas, DevOps, desenvolvedores, enfim, toda uma equipe aqui trabalhando no desenvolvimento dessas tecnologias. O investimento em segurança é fundamental. Infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, existem oportunistas a toda hora e querendo se aproveitar de pequenas lacunas para poder dar um golpe. De fato, nós temos a divisão da segurança, digamos assim, em alguns pilares, né? A questão da prevenção do roubo de carga, que começou já há muitos anos no Brasil e que se tornou uma fatia, uma fonte de receita para as facções criminosas, na verdade, se armarem contra a população. Portanto, o roubo de carga não é só um problema do setor ou da indústria, do vendedor da mercadoria, é um problema da sociedade brasileira como um todo. Nós precisamos todos nos envolver em relação a isso. Muita coisa está sendo feita, muita tecnologia está sendo aplicada nas empresas, nos treinamentos das nossas pessoas, na integração com os elos da cadeia produtiva, mas a gente precisa também trabalhar no Brasil melhor o nosso arcabouço legislativo e punir mais o receptador de carga no Brasil. Existe uma legislação que dá essa prerrogativa, mas no final do dia ela acaba, na prática e no mercado, ela acaba não funcionando.
Se não houver receptador de carga roubada, não há mercado, não haverá roubo de carga. Então, precisamos agir imediatamente nessa área. E temos também aqui um pilar da parte de prevenção de fraudes, que é uma equipe dedicada no nosso departamento de tecnologia só à questão de segurança de sistemas e a fraude. Essa equipe ela aplica as melhores ferramentas de firewall, de procedimentos, em especial informativo aos nossos clientes e ao mercado, porque, como já mencionado pelo Bogaggio, não adianta a gente investir em tecnologia e segurança e o usuário final compartilhar sua senha, por exemplo, né? É a chamada fraude social. Então, a gente precisa também trabalhar a comunicação, a integração e o treinamento dessas pessoas. Nós dedicamos essa equipe que olha, obviamente, para sistemas, mas ela olha também no treinamento de toda a nossa estrutura de pessoas, começando com uma visão 360 graus, começando das nossas equipes comerciais. Hoje são 350 vendedores no Brasil inteiro visitando os nossos clientes presencialmente, levando essas informações, passando pela nossa área financeira, que faz todo um trabalho de gerenciamento de risco nessa área também. Não há dinheiro na nossa companhia, é tudo eletrônico, a gente faz isso tudo via integração com o mercado financeiro e com a nossa fintech. Portanto, não há atratividade com dinheiro vivo, por exemplo, na operação, que diminui o risco. A nossa maior filial, a nossa segunda maior filial, a maior é, obviamente, aqui em Guarulhos, que é a nossa matriz e o nosso principal centro consolidador de encomendas, mas a nossa segunda maior filial, por exemplo, ela tem um caixinha muito baixo, de R$200 para uma eventualidade, e todo o restante, com prerrogativas hoje do mercado financeiro como o Pix e outras ferramentas, você não precisa mais ter essa questão de recursos. Indo até a operação se envolve muito também nas questões de segurança, para a prevenção, obviamente, de roubo de carga, utilizando das melhores tecnologias, como rastreadores, telemetria, atuadores, sistemas e sensores dos nossos veículos. Nós fazemos a nossa próprio gerenciamento de risco em 3 salas de gerenciamento de riscos. Coronel Marim é o nosso head de segurança nessa área e ele emana procedimentos para todas as nossas equipes. Alguns estados, por exemplo, que têm uma atenção maior com relação ao roubo de carga, no Rio de Janeiro, nós temos equipes dedicadas no Rio de Janeiro para fazer a atuação. No Rio de Janeiro, nós temos também a questão das escoltas, todos os veículos entre fronteiras são escoltados, da fronteira até a filial são escoltados, as zonas de calores, os sistemas que nos dão aonde, na distribuição urbana, no first e no last mile, aonde que está a concentração desses crimes, e colocamos equipes externas de segurança acompanhando as operações na rua. Enfim, Maurício, existe uma gama e uma infraestrutura muito grande aqui na prevenção do crime, da fraude, em especial do roubo de cargas. Obrigado, Taiguara. Toscano, a Autotrac tem também quase 3 décadas de trabalho pela segurança no mercado logístico. Se você fosse descrever uma linha do tempo desse período, quais eram as principais ameaças lá no final do século passado e quais são as principais dores dos clientes que chegam hoje até a Autotrac? Aliás, essa procura costuma ser mais preventiva ou reativa a essas fraudes e golpes que a gente tem mencionado aqui? Por isso, como eu comentei no início, nesses 30 anos aí, a Autotrac participou, assistiu e atuou nesse filme de maneira muito ativa, né? Lá no início, o fundador e presidente da Autotrac, que é o Nelson Piquet, ele falava que a gente não estava vendendo um produto ou um serviço, a gente estava vendendo uma cultura, né? Você chegava nas transportadoras e ainda não existia uma cultura digital, uma cultura de prevenção, uma cultura de atuar com tecnologia, né? Eram procedimentos manualizados. E a gente foi começando a trazer esses conceitos. A primeira coisa que se buscava era o básico: onde está meu caminhão? Onde está a carga do meu cliente? Já foi entregue? Já foi coletada? Né? E depois começaram a vir as questões de roubo de carga, as questões de desvio, né? Já foram citadas outras fraudes aí, digitais, mais atuais, né? E hoje eu traria um componente novo nessa história da segurança, que é a questão do acidente. Tá? Já se paga hoje, para cada R$1 pago em seguro de roubo, já se pagam R$2 devido ao acidente. E o acidente ele é uma mazela que não traz apenas um prejuízo material, né? É muito comum você ver um acidente ceifando vidas, trazendo prejuízo para o meio ambiente, por exemplo, com cargas químicas, fertilizantes ou outras cargas tóxicas, né?
E essa questão hoje ela é olhada por todos os participantes desse ecossistema, não só a transportadora que está carregando, mas o embarcador, que é o dono da carga, o segurador, o mercado segurador, né, tanto a seguradora como as corretoras, as empresas que fazem a gestão dessa operação, os operadores logísticos e a tecnologia. Então, o que nós hoje trabalhamos, né, dentro dessa linha da prevenção é, primeiro, não descuidar da questão base do roubo de carga. Ali, segurança é obrigação, isso aí é higiênico, né? Você não pode dormir nem um minuto, tá? Depois, dá uma atenção muito especial para a questão do acidente. E o acidente, gente, ele geralmente vem precedido de vários alertas, né? Um excesso de jornada por parte do motorista, um cansaço, uma sonolência, excesso de velocidade, o mau uso do veículo. Hoje tem veículos com muita eletrônica embarcada, mas você ainda vê, por exemplo, motoristas descendo uma serra sem saber utilizar bem o freio motor, né? A falta de procedimentos também na hora de embarcar essa mercadoria no veículo, e aí você favorece tombamentos. Então, o chamado SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, virou uma questão que envolve todos os participantes, né? A Autotrac desenvolveu um conjunto de soluções para isso. Tá? Como eu falei, com 30 anos, hoje são 300 profissionais aqui em Brasília, 59 concessionárias espalhadas em todo o Brasil, e a nossa dedicação toda é ajudar o nosso cliente a evitar o acidente, né, dentre os outros itens. Tá? Na hora que ele evita o acidente, ele também contribui com a eficiência logística, porque ele vai entregar a mercadoria no destino final. Né? Reduz impacto ambiental, reduz impacto social, melhora a atividade econômica e, principalmente, gente, mantém esses números que o Maurício Lima comentou no início, que são essenciais para o transporte. Imagina, de 800 bi do transporte como um todo, 670 são do transporte rodoviário. Então, olha a importância disso aí, e ficou claro para todo mundo em 2020, como eu falei no início, em que a gente continua funcionando mesmo em casa e as coisas chegando até nós. Né? Então, sistemas como controle de fadiga, câmeras ADAS para, por exemplo, identificar uma aproximação excessiva do veículo da frente, tá? Câmeras para ver distração, o motorista conversando com alguém, né? Câmeras laterais para ver como esse motorista se comporta numa curva, tá? Toda a telemetria que verifica velocidades, excesso no seco, na chuva, tá? A forma como esse motorista freia, a forma como esse motorista usa o freio motor, né? A forma como esse motorista, vamos dizer assim, desenvolve a condução do veículo. Isso é essencial. E daí a gente criou ferramentas não só para medir, porque a gente não quer um atestado de óbito, a gente quer prevenir esse acidente. Então você gera alertas, tanto para o motorista, alertas de voz na cabine, informando para ele previamente que ele está chegando numa ponte estreita, então para não iniciar uma ultrapassagem, ou que ele está chegando numa descida de serra para usar melhor o freio motor, ou que ele está excedendo a velocidade. Então você vai colaborando com o motorista ali e gerando informações nos dashboards da transportadora e da gerenciadora de risco para dizer o seguinte: olha, aqui você está numa situação de um premente risco de acidente, né? O futuro disso, Maurício, só para a gente ver, quer dizer, você trabalha hoje a prevenção, depois você traz esse motorista, a gente tem umas ferramentas de gamificação em que o motorista assiste a forma como ele dirigiu, tá? Vendo tanto que ele acelerou, tanto que ele freou, como é que ele usa o giro, como é que ele trabalha o torque do caminhão, e você recicla esse profissional, que é essencial, é uma peça-chave o motorista, né? E do lado da empresa, você mostra como se comporta essa frota pelo país, né, com mapas de calor, dizendo onde você tem as principais ocorrências, para você mitigar o risco. A fronteira que vem agora, que a Autotrac está trabalhando muito no seu BI, é você começar a traçar cenários futuros, é uma análise preditiva, ou seja, com base nesse Big Data formado, esse conjunto de informações que se tem do passado, avaliando a situação que está ocorrendo agora, qual a probabilidade de eu ter um acidente nessa semana, nesse mês, nesse meu período, ou nessa rota, ou para aquele tipo de carga, né? Para realmente você mitigar esse problema, sem descuidar do que já foi falado aqui, do roubo de carga e também das fraudes digitais. Mas no final do dia, gente, se a gente for olhar a contribuição da Autotrac, é ajudar o transportador a cumprir bem o seu papel, a ganhar dinheiro com a função dele, que é muito importante para o país, né? E entregar aquilo que ele coletou. Esse é o principal ponto. Peguei no ponto A e quero entregar no ponto B no menor tempo ou menor custo. E a Autotrac trabalha muito forte nisso. E, felizmente, estamos conseguindo contribuir com esse setor. Obrigado, Toscano. Eu quero lembrar quem está nos acompanhando que é possível enviar perguntas aos nossos convidados. É só fazer um rápido cadastro na plataforma de eventos ao vivo do Estadão e mandar sua questão. Se você está assistindo o nosso debate pelas redes sociais,
é preciso entrar no link direto para a plataforma que está aparecendo aqui na tela. Daqui a pouco a gente vai apresentar algumas das perguntas enviadas pelo nosso público. Bogajo, voltando a tratar dos golpes e fraudes, o que a Fretbras tem feito para proteger os profissionais e as empresas honestas desses golpes? Boa, Maurício. Uma excelente pergunta. A segurança, acho que, como muito bem dito, né, pelos nossos colegas aí, você vê que cada setor, né, cada ponta ali cria a sua arquitetura de segurança, então isso é muito interessante, né? Quando eu parto para o 100% digital, eu tenho um adicional disso, né, que eu não estou vendo as duas pontas, né? Então você tem um adicional aí, mas eu vejo como uma grande oportunidade, tá? Então, segurança para nós da Fretbras é um dos pilares principais, Maurício. E para garantir o ecossistema saudável, né, aos usuários, nós começamos e lançamos em 2021, tá, o programa Frete Seguro, onde foi feito um investimento de 30 milhões de reais, né, focados em segurança. Então, e nós atuamos com esse investimento em dois grandes pilares: pessoas e tecnologia. Então, como mencionado no vídeo inicial, nós triplicamos o time de atendimento, de ouvidoria, né? Então isso dá ouvido e dá voz ao cliente, seja transportador, seja caminhoneiro, tá? E aí eu estruturei toda a área de risco, prevenção, detecção e segurança da companhia, né? Então, para você ter uma ideia, nós lançamos com esse investimento inicial algo que é exclusivo, então é o motor de risco que classifica os fretes publicados na plataforma. Então esse foi um grande lançamento que fizemos em 2021, e para você ter uma ideia, isso nos trouxe uma redução de 67% no volume de fraudes contra caminhoneiros, né? Então é um excelente avanço, tá? E para a empresa, com novas tecnologias, colocamos gatilhos, né, que a gente chama de gatilhos, são alertas, né, internos, e muita comunicação. Esse também foi um segmento que atuamos em 21, seguimos atuando forte, porque a gente sabe que a comunicação chegar para o nosso usuário, seja empresa ou seja o caminhoneiro, e chegar de uma forma eficaz e rápida é extremamente importante, é de extrema importância quando eu falo de segurança, né? Então investimos muito nisso. E finalizamos 21, para você ver, com uma taxa de segurança de 99,2% para as empresas. Ou seja, eu tenho um pequeno... Fraude zero é algo muito complicado. Eu digo que eu sou um grande aprendiz de risco e prevenção à fraude, né? Então, são mais de 10 anos aprendendo sobre risco e prevenção à fraude. E eu, particularmente, nunca vi um ecossistema digital com fraude zero. Mas é um caminho. 99,2% é um baita número, né? Isso mostra o quão empenhados nós estamos para proteger as empresas e proteger o caminhoneiro no nosso ambiente. Bogajo, vou aproveitar que a palavra está contigo para apresentar a primeira pergunta do nosso público. Ela vem da Luana Lima. Ela diz o seguinte: o Bogajo destacou que a tecnologia vem contribuindo para a segurança no transporte rodoviário de cargas. Vejo que principalmente no que diz respeito à digitalização e automatização de processos. E como ele tem sentido a adoção das empresas para essas tecnologias? Excelente pergunta, Luana, né? Obrigado, Luana, pela pergunta. Muito boa. Eu vejo um avanço, né, e uma adoção das empresas muito grande. Então, acho que para destacar isso, no final de 2021, né, então se eu pego o primeiro semestre de 21 e comparo com 22,
nós crescemos mais de 30% em número de empresas assinantes, né? Então, e cada dia mais a gente vê esse número aumentando. Por quê, Maurício? Eu acho que existe os dois universos e eles se correlacionam, né? Que é a parte analógica, que é o dia a dia, o cotidiano de uma transportadora, mas, ao mesmo tempo, vem a necessidade de crescimento, expansão, de novas oportunidades. E aí que o digital faz a diferença, né? Então, acho que um grande exemplo de adesão ao digital também, a gente passou, infelizmente, pela pandemia, né? Estamos aí um pouquinho pós-pandemia, né? Mas a gente viu que diversos setores, não só o de transporte, ele exponencializou, ele cresceu o número de adeptos a plataformas digitais. E conosco não é diferente. Então, eu vejo que é uma crescente, não é uma curva que ela sobe, depois ela vai cair. Eu acho que é algo que vai se manter em alta, né, e vai ampliar cada vez mais o mercado. Ótimo, Bogaja, obrigado. Maurício, no início da nossa conversa, você nos deu um panorama geral do setor de logística e do transporte de carga no Brasil. Agora eu queria, aproveitando essa sua capacidade panorâmica, de pedir a você que falasse sobre o impacto da falta de segurança nessas áreas, né? O que o país pede com isso? A questão de segurança era bastante crítica, porque o que acontece é que o crime ele tem se profissionalizado também, né? Então, e por incrível que pareça, você tem investimento para o crime, né? E eu vou explicar um pouquinho isso. E aí, só para dar o panorama desse, digamos, mercado do crime, a gente está falando que só de roubo a gente tem por ano aí cerca de 1,2 bilhões de reais de roubo de carga por ano, né? E isso significa mais de 14 mil ocorrências por ano. Enfim, isso tem um impacto, quando você olha a cadeia, né? Não é só o impacto do quanto de carga que foi roubada, mas é de tudo que aconteceu, do transtorno que você causou com essa carga roubada, né? Exemplo, eu tive um incidente há pouco tempo, que estou morando em São Paulo, entraram na minha casa do Rio, né? E aí a casa está operacional, mas não tem nada de valor lá, né? Moro em São Paulo e tudo mais. O que acontece? Se fosse pensar assim, o quanto que a pessoa que entrou lá lucrou e tudo, talvez tenha lucrado ali, tenha levado o equivalente a R$1.000, talvez R$1.500 de mercadoria. Ou seja, se tivesse roubado um celular na rua, teria ganho mais. Agora, qual o prejuízo que essa pessoa me causou, né? Só a conta do chaveiro foi R$800, de chaves que eu tive que trocar. Tive que consertar uma porta, a conta foi de R$1.500. Então, você tem todo um custo, né, do crime que ele transcende o quanto de carga que é roubado. Então, a gente está falando aí de um roubo de 1,2 bi. Eu diria que, se pegar digital, provavelmente deve ser muito maior do que isso, mas muitas vezes não é nem comunicado, não é nem computado, e a gente tem um prejuízo maior ainda para as empresas, né? Além disso, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente está roubando, a gente está o quê? Está prejudicando aquele serviço, a gente está inibindo uma demanda, a gente está inibindo o mercado, a gente está aumentando o custo do Brasil. O Brasil está sendo menos competitivo em relação aos outros países. A gente está gerando, né, menos emprego por estar sendo menos competitivo. E aí, ao mesmo tempo que isso acontece, né, você tem todo um lado bom de ter um dinheiro investido em tecnologia e tudo, mas no mundo do crime, infelizmente, a equação também é um pouco parecida, ou seja, cada vez se investe mais, né? Isso é importante colocar. Então, por exemplo, quando você está... E aí depois eu vou fazer a analogia, digamos, desse mundo analógico para o mundo digital. Mas quando você pega no mundo analógico, qual é a carga que tem mais valor para o crime, por incrível que pareça, para o roubo de carga? É aquele veículo que ele tem poucos produtos, né? Porque quando você tem um veículo com muitos produtos diferentes, é como se o mundo do crime ele não conseguisse vender, digamos, esse veículo no atacado, né? E teria que vender a carga lá no varejinho. Então, tem um produto A, um produto B. Então, por exemplo, tem uma televisão, aí tem um celular, aí tem uma geladeira, tem um fogão, aí tem um alimento. Se eu tenho muita variedade,
né, o mundo do crime não se aproveita disso com tanta vantagem quanto, por exemplo, se ele tem um veículo de um único produto, se ele tem um veículo praticamente todo de televisor, ou se ele tem um veículo todo de cigarro, ou se ele tem um veículo todo de alimento e do mesmo alimento. Ele consegue vender essa carga no atacado, e, por incrível que pareça, ele vende essa carga com deságio pequeno, com deságio de 20%, 25% em relação ao valor de face do produto, né? Então, qual é o problema disso? É que você tem, por um lado, um investimento no crime. Então, o roubo hoje de carga no Brasil, ele não é um roubo desorganizado, né? Não é alguém que decide de um dia para a noite, vou roubar um caminhão. Não funciona assim. Na realidade, você tem todo um investimento, né, engajado, o investidor que vai investir no crime, que vai contratar o que ele chama de soldados, que vai alugar armamento pesado e que vai investir ali, né, 30, 40, 50, 60, 80, 90 mil reais para fazer o crime. Então, se você tem isso no mundo, né, analógico, aí você imagina no mundo digital. O que acontece hoje é a mesma coisa, ou seja, não é um garoto, não é um desavisado que vai tentar praticar um crime digital. Você tem uma estrutura sendo montada, né, para tentar lesar as empresas e, às vezes, para tentar lesar até o próprio caminhoneiro, né? É o que é até mais cruel. Então, a gente tem aí toda uma perda, digamos que ela é uma perda financeira. Isso você tem, por outro lado, um investimento no crime, o que é algo bem complicado, né, e que, teoricamente, é uma coisa que assim, precisa ser desmontado, tanto no, digamos, crime analógico quanto no crime digital. E, na outra ponta, você tem todo um prejuízo social também, porque o mais cruel do crime é o prejuízo que não é financeiro, né? Perda de vida, né? É uma perda, até mesmo, se você for pensar do ponto de vista do caminhoneiro, num crime digital, imagina, ele pode não perder só o dinheiro, ele pode perder também um rating dele, ele pode perder, ou seja, se a empresa começa a enxergar que aquele caminhoneiro, né, ele é um caminhoneiro que está mais apto para o roubo, né, ele vai perder demanda, ele vai perder mercado, ele vai perder força de trabalho dele, porque é difícil explicar se ele foi conivente ou não foi com o crime, né? Então, quando um crime digital, digamos, ele lesa um caminhoneiro, ele não está só tirando do caminhoneiro aquele dinheiro direto, ele está tirando todo um dinheiro indireto, está tirando todo o potencial desse caminhoneiro trabalhar, até no limite que esse caminhoneiro pode ser desqualificado, né, por estar correlacionado com crime, né? Então, assim, isso é muito difícil, porque, embora a gente tenha estatísticas e tudo, a gente poderia falar que, não, 1,2 bi, mais uns 2 bi, mas se você bota mais um acidente, você vai estar falando de um universo de 5 bilhões, mas o prejuízo para a sociedade e para as pessoas que estão nessa profissão é muito maior do que esses 5 bilhões, né? E aí, do outro lado, eu acho que o Márcio Toscano comentou muito bem, de você começar a ter um investimento na tecnologia, não para apurar o problema, né, que eu brinco, que é quase que fazer a biópsia, ou seja, o negócio já aconteceu, aí eu vou ver o porquê que ele aconteceu, mas é de você tentar rastrear isso antes que ele aconteça, né? E aí isso acontece com todo tipo de crime, né? Analógico, digital. Isso acontece também muito com relação a acidentes, né? Então, com acidentes hoje, e aí você começa a utilização de inteligência artificial, e você começa a prever que aquilo vai acontecer, e você consegue prevenir com que aquilo não aconteça. Então, poxa, e começa a colocar regras para isso, né? Então, o veículo vai ser carregado, até regras que às vezes não parecem tão claras. Por exemplo, o veículo vai ser carregado, ele não pode parar, por exemplo, num posto a menos de 100 quilômetros da onde ele carregou. Mas por que essa regra, né? Ele não pode parar num posto de gasolina na sequência? Não deveria, porque quando ele está próximo da área de embarque, ele está ali numa área, digamos, mais vulnerável. Por quê? Ele embarcou, né? Ele normalmente está com um veículo carregado com produtos, né, daquela única indústria, aquele perfil de carga que eu coloquei que ele é mais arriscado. Então, aquela área, eu vou fazer com que ele não pare ali. Então, ele já tem que sair abastecido. Eu estou dando um exemplo simples do cotidiano, mas para mostrar o seguinte, que mesmo as coisas simples, eu preciso de tecnologia para controlar o quê? Para controlar essas regras de gerenciamento
que vão evitar não só que a carga seja roubada, mas, por exemplo, também que eu tenha um problema de segurança, né? Do mesmo jeito que eu consigo monitorar hoje, por exemplo, a fadiga do motorista, consigo monitorar se o motorista teve uma dispersão, consigo, inclusive, por inteligência artificial com câmera, saber se ele atendeu o celular ou se não atendeu um celular durante o período de direção, né? Então, no fundo, a gente tem um mundo digamos, do crime que lesa muito. Do outro lado, a gente tem um investimento em tecnologia, mas a gente também tem um investimento no crime. E aí o que a gente tem que fazer é estar sempre à frente desse investimento do crime para conseguir embarrear, para conseguir mitigar esses casos, né? E aí a gente tem dois pontos que são fundamentais e até bastante correlacionados. Um que é tecnologia e o outro que são as bases de dados, ou seja, a gente vive aí num mundo de informação, num mundo de dados. Então, eu estar conectado, né? Então, toda essa questão de ecossistema e tudo que a gente está discutindo, eu tenho informação da transportadora, eu tenho informação do embarcador, eu tenho informação do motorista, eu tenho um histórico do motorista, eu tenho um histórico do perfil de carga. Ter isso tudo conectado me aumenta nessa questão preditiva, né? De falar o seguinte, não vamos fazer isso, aquilo e aquele outro para quê? Para evitar com que haja acidente, para evitar com que tenha roubo. Vamos nos proteger para depois a gente não ter que correr atrás do prejuízo, né? Então, é um pouquinho por aí a mensagem. Ótimo, Maurício. Você deu um gancho para uma pergunta importante para o Bogajo, que é a Fretbras tem mais de 720 mil caminhoneiros cadastrados, né, Bogajo? Isso representa mais da metade dessa força de trabalho no país. O que a empresa faz para averiguar a capacitação e avaliar a qualidade dos serviços desses profissionais? E emendo com uma pergunta aqui também de um espectador, Luiz Felipe Cavalheiro Gonçalves. Ele diz assim: muitas pessoas usam informações da empresa para negociar do frete a fim de depósito em nome de terceiros. Tivemos até documento adulterado. Como vocês estão lidando com isso? Isso remete um pouquinho ao que você já falou aí das providências, mas queria aproveitar e te passar essa pergunta também. Boa, vamos lá. Então, para que a gente possa verificar um caminhoneiro, então acho que muito bem dito pelo Maurício, né, a fraude, e quando eu falo de fraude digital, existe de fato um investimento. Então, conforme as empresas se digitalizam, conforme o setor se digitaliza, por trás disso eu também tenho grupo, eu também tenho pessoas que se conectam, que também investem, né? Só que do lado oposto, não para você ter uma rentabilidade ou para você crescer financeiramente de uma forma honesta, né? Ele quer um lucro muito rápido, tá? Então, quando o caminhoneiro ele ingressa hoje na nossa plataforma, isso gera muita segurança para a empresa. Nós criamos, implementamos a biometria facial, então eu sei de fato quem está entrando. Nós temos um motor, né, o machine learning, como o Maurício mencionou, né, ou seja, inteligência artificial, que faz a validação de documentos. Então, eu estou atrelando imagem com dados, né? E também por trás disso, né, eu tenho um termo em inglês, mas basicamente é o comportamento digital do usuário, né, que é o Behavior Biometrics, desde o momento que ele ingressa na plataforma, Maurício. Então, eu estou atrelando diversos fatores, desde a imagem, documento, onde ele está acessando a minha plataforma, como ele está acessando, qual dispositivo que ele utiliza e assim sucessivamente. Então, eu crio uma cadeia de informações, né, que eu gero essa segurança. Qualquer dado, qualquer informação que for alterada, eu vou identificar na ponta. Ele não entra na plataforma. Como mencionado na pergunta, já recebi e pegamos diariamente, tá, a tentativa de pessoas utilizando dados de terceiros e alterando uma CNH, alterando o documento. E nós temos hoje alterações muito boas. Nós temos profissionais focados em adulterar documento. Então, você precisa amarrar isso muito bem
né, com a tecnologia para que não passe, né? Então, nós temos hoje boa parte, né? A gente fez uma virada de chave muito grande, muito importante na plataforma. Havíamos um cadastro que era feito pela placa do caminhão, agora o cadastro é pelo indivíduo, pelo CPF, pelo documento, biometria, e eu tenho todo o traqueamento desse usuário desde a entrada dele, né? Isso serve para a segurança dele, né? Porque existe a invasão de conta, existe uma série de pontos, né? E do outro lado, a empresa tem uma maior tranquilidade, porque ela vai saber, poxa, eu vou buscar um motorista que foi verificado e avaliado, né? E de fato, Maurício, é muito utilizado o documento de terceiros para a fraude ali, principalmente a fraude no que diz respeito ao golpe do adiantamento, tá? É extremamente comum. Para você ter uma ideia, 70% das empresas que sofreram fraude, e nós verificamos, havia sido utilizado o nome Fretebras, porque é um nome forte, né? Assim como outras empresas grandes, o fraudador, ele utiliza o nome da empresa para passar credibilidade, e quando fomos averiguar, não estava na nossa plataforma, não foi feito pela nossa plataforma. Então, é de extrema importância também, tanto a empresa quanto o caminhoneiro, durante a negociação, poxa, a gente tem um timaço para atender, tem vários canais, e é muito rápido, muito fácil, muito simples. É extremamente importante essa validação. Obrigado, Bogajo. Então, agora, nesse processo aí de transformação digital que a Braspress vem, né, levando adiante, um passo fundamental, certamente, é a capacitação tecnológica dos profissionais, né, milhares de colaboradores da empresa, muitos deles certamente não são nativos digitais, né? Como fazer com que esses profissionais passem para um nível realmente digitalizado no cotidiano do trabalho? Com certeza, Maurício. Na verdade, a gente tem aqui algumas metodologias, né, de trabalho. Mas a primeira é isso, é olhar com muito carinho para os nossos 12 mil colaboradores em todo o Brasil e capacitá-los da melhor forma possível. O olhar, ele tem que ser um olhar dinâmico em 3 grandes frentes aqui novamente, né? Primeiro, os procedimentos muito bem estabelecidos, né? Não tem jeito, uma transportadora com o volume de carga que tem a Braspress, nós fazemos 150 entregas por minuto no horário comercial, todos os dias no Brasil inteiro. Um volume desse, ele não é gerido na planilha de Excel, ele é gerido com tecnologia e procedimentos. Então, procedimentos, pessoas capacitadas, e para poder fazer um guarda-chuva ao entorno de tudo isso, muita tecnologia. Então, procedimentos, pessoas e tecnologia. E na área de pessoas, é fundamental o treinamento dessas pessoas, né? E esse é um treinamento que ele tem que também ser olhado em diversas formas. Não é só o treinamento, às vezes, da condução de um veículo. Muito bem mencionado aqui pelo Toscano. Aliás, Toscano, há 30 anos atrás, quando o tio Emerson começou, meu pai foi o primeiro precursor no gerenciamento de riscos, é por isso que a gente faz o nosso próprio gerenciamento de riscos, porque quando a gente começou não existia, a gente começou a fazer próprio e acabou sendo próprio, e aliás, iniciamos com a própria Autotrac. Então, utilizamos, por exemplo, na questão de motoristas e operações externas, os rastreamentos, as telemetrias, todos os sensores, atuadores, as iscas, que também combatem o roubo de carga, mas o rastreamento e a telemetria também têm as suas divisões. Tem a divisão para a segurança, na questão do roubo de carga, mas tem a divisão, como mencionado pelo Toscano, em relação à segurança de trânsito, muito importante. Nós utilizamos tecnologias de simulação, simuladores próprios, começamos, inclusive, antes do que o próprio SESC-Senat, primeiro para poder selecionar esses motoristas, capacitá-los com uma grade pedagógica muito completa por trás. O simulador não é um videogame, ele ensina comportamento de direção aos nossos profissionais do volante. Nós, inclusive, os chamamos de profissionais do volante porque, de fato, eles são operadores de tecnologia hoje. O motorista, ele é uma mão de obra
extremamente qualificada no nosso negócio, e isso está acontecendo muito rapidamente em todo o mercado. Então, a gente usa esses simuladores para poder treinar e capacitar essas equipes. Depois, essas equipes vão para a produção, para o dia a dia, para a operação. Durante a operação, são acompanhados pelos rastreadores, pelos atuadores, pelos sensores, pelas imagens de vídeo. A imagem de vídeo ela nos ajudou muito na interpretação de ocorrências que antes só a informação da telemetria nos dava, por exemplo, uma frenagem brusca, repentina 3 vezes. Antes a gente só enxergava a frenagem brusca. Agora, com a imagem, a gente sabe que ele teve uma frenagem brusca porque, efetivamente, o trânsito parou de forma repentina, porque entrou um animal na pista, ele realmente precisou fazer uma frenagem brusca. Ou então não, né? Trabalhar com o ser humano, às vezes a gente pega algumas falhas. Ele realmente se distraiu com o celular, por exemplo, porque tem a imagem de dentro da cabine. Então, tem essas questões de segurança. Aliás, com segurança, eu tenho dito que a gente pode prevenir muito acidentes. Eu escutei um número ao redor, em torno de 53 bilhões de reais que o Brasil gasta com acidentes de trânsito. E nós hoje já temos tecnologia suficiente para reduzir 80% desses acidentes. A gente consegue controlar essas informações de forma preditiva, o sistema consegue ver que o veículo está numa reta, que está se aproximando de uma curva acentuada, pela velocidade, pelo cálculo, com a inteligência artificial, a gente sabe que esse veículo não vai conseguir fazer essa curva, portanto, manda um alerta para o motorista, reduz a velocidade do veículo. A gente precisa também, no Brasil, incentivar a adoção dessas tecnologias, não só por parte do incentivo empresarial, né, e do incentivo das empresas em fazerem isso, mas eu acho que também está na hora dos governos começarem a atuar com isso e trazerem incentivos tributários, por exemplo, para a utilização, porque são ferramentas de investimentos altos e a gente precisa que essas ferramentas, na verdade, sejam acessíveis. Isso é muito importante. O pessoal da Fretebras, por exemplo, e o Bogaggio falou muito do autônomo, né? O transporte rodoviário de cargas ele vive um desequilíbrio econômico, ele é esmagado, por um lado, por fortes grupos compradores, agora já falando um pouco do setor, fortes grupos compradores de frete, né? Por mérito empresarial desses grupos, obviamente, a gente chama isso aqui de oligopsônio, que é o oligopólio daquele que compra o serviço, e ele também acaba sendo muito pressionado pela cadeia de suprimentos. São poucos fornecedores de caminhões, poucos fornecedores de pneus, 2 fornecedores de combustível, fornecedores de tecnologia também são muito poucos, mão de obra é controlada por convenção coletiva, portanto, a gente tem um certo oligopólio do lado dos fornecedores, ou seja, tem um desequilíbrio aqui econômico. E o transportador ele está inserido também numa competição perfeita, que diz os estudiosos em economia. De perfeito, isso é para quem contrata o serviço, né? Não para quem está prestando. E o elo mais fraco da corrente acaba sendo os pequenos transportadores, né? No caso, o autônomo é um elo fraco dessa corrente. E o autônomo é fundamental para o desenvolvimento da logística brasileira. A gente precisa dos autônomos. Uma transportadora não consegue manter a infraestrutura própria durante toda a sazonalidade que tem no transporte do ano. Portanto, a utilização de autônomos é fundamental no nosso setor. E a gente precisa trazer para eles uma tarifa digna, uma tarifa que ele consiga ter, primeiro, uma boa qualidade de vida, mas que ele consiga ter o mínimo de requisitos de segurança, que ele consiga fazer manutenção no seu veículo, que ele consiga ter os seus pneus em ordem, que consiga equilibrar os seus freios e que ele consiga também fazer jornadas de trabalho que sejam possíveis descansos. Na nossa companhia, por exemplo, o motorista, ele não dorme na estrada. Nós temos 117 centros de distribuições espalhados pelo Brasil inteiro, portanto, nós dotamos todos esses centros de distribuição com dormitórios aos motoristas. Aqui quem para é o motorista, o caminhão não. O caminhão é a máquina, ele continua produzindo, a gente faz a operação de hot seat. Então, o motorista ele sai, faz a primeira perna, para no primeiro centro de distribuição, troca com o próximo motorista que segue aquela viagem. A carga aqui nunca para. E a gente adotou também todo o sistema de rastreabilidade de volume por volume. São 1,5 milhão de pacotes por semana processados nos nossos sistemas e nas 4 dimensões de automação que nós operamos na companhia. Obrigado, Taiguara. Toscano, tem uma pergunta aqui para você, enviada pelo Ariel Stroyer, da Texat. Ele pergunta: Toscano, o próximo passo da Autotrac seria o uso da inteligência artificial na telemetria BI?
Legal, um abraço para o pessoal da Texat. A telemetria, gente, o BI já é uma realidade e as tecnologias que a gente embarca no caminhão já utilizam a inteligência artificial. Então, por exemplo, os algoritmos que analisam essas imagens para definir se o motorista se distraiu ou se ele está apenas olhando para o retrovisor, se ele atendeu um celular, se ele acendeu um cigarro, se ele está com sinais de cansaço, esses algoritmos já utilizam a tecnologia de inteligência artificial, né? Agora, o que eu costumo dizer muito nessas oportunidades que a gente tem de falar, né, com o público, aí já parabenizo aí o Estadão pela iniciativa, é que tecnologia, gente, é ferramenta. Não falta tecnologia, ela está aí disponível, né? Mas da mesma forma que, às vezes, nós, na pessoa física, quando chegamos em casa, pegamos um controle remoto da televisão cheio de botões e usamos 2 ou 3, né, que é ligar, aumentar o volume, mudar o canal, tendo tantos outros recursos que a gente sequer sabe qual é, isso acontece nas empresas também. Então, você colocar tecnologia e mais tecnologia e mais tecnologia na mão do cliente, isso não vai torná-lo eficiente. Taiguara foi muito feliz em falar numa questão que é aquele tripé, pessoas, tecnologia, mais procedimentos, né? Quer dizer, o que eu vou fazer com isso, né? Como eu vou extrair os benefícios que essa tecnologia está me disponibilizando. Então, existe uma barreira cultural. É óbvio que empresas como a Autotrac tem que estar 3, 4, 5 anos à frente, já olhando as tendências e o que tem disponível no mercado para atender as necessidades do cliente. Mas ocorre que muitas vezes você já tem lá uma ferramenta que poderia atender 100% daquelas necessidades e o cliente está usufruindo de 40%, 50%, 60%. Tem uma barreira cultural aí, né? Felizmente, já está vindo uma geração, hoje eu vejo muito isso no transporte, está vindo uma geração muito interessada na tecnologia, em como extrair recursos e como obter benefícios disso, né? Agora, na hora que você começa, também tem uma segunda etapa, né? A notícia não é sempre a que a gente queria ouvir. Ok, eu incorporei uma tecnologia, criei procedimentos, estou extraindo o máximo de benefício dela. Ora, os desafios do transportador também mudam, né? A competitividade, principalmente internacional, você pega um país como o Brasil, com as dimensões que a gente tem, com o tipo de carga que a gente produz, olha só o agronegócio. O centro produtor está totalmente distante do centro consumidor ou do centro exportador, que são os portos. E para juntar essas partes todas, tem que ser logística eficiente, né? Então, você imaginar num ambiente como esse daí, que vai ser um desafio estático, não é verdade. Então, há um dinamismo. Então, o que você resolveu hoje está resolvido e não pode parar. Você tem que agora resolver um segundo problema, um terceiro problema, dar o passo 1, o 2, o 3 e vai sempre aprimorando, apertando os parafusos ali, né? Isso acontece, por exemplo, no roubo de carga. A gente nota muitas vezes que a empresa começa a ser aviltada com roubo, aí se cerca de tecnologia com a Autotrac, procedimentos, adota uma série de medidas e ela estabiliza o roubo. Aí passa 1 ano, 2 anos, ela relaxa, o roubo volta a aumentar. Isso assim também com acidente, isso é assim com os custos da companhia. Então, o que você tem que pensar está aqui uma ferramenta para me auxiliar, estão aqui meus procedimentos, mas eu tenho que estar continuamente revendo isso daí. Olha o que a gente fornece hoje, né? O Taiguara falou lá dos 30 anos atrás, né, Taiguara? Olha o que a gente entregava naquela época, basicamente era uma antena e um teclado para você saber onde o veículo estava e mandar uma mensagem para o motorista. E olha o que a gente faz hoje. Você instala 5 câmeras, DVR, 200 mil sensores, tudo conectado, comunicação via satélite, via celular, Wi-Fi, a integração de software, do lado da empresa, torres de controle. Então, virou uma coisa assim absurdamente complexa, né? Por quê? Porque os desafios vão sendo evoluídos, você vai melhorando aqui. Eu brinco muito, Maurício, você se torna refém da sua excelência. Resolvi um problema bem resolvido. Ok, agora o que se espera de si é acima disso, né? Então, como mensagem nesse aspecto aí, eu falo sempre para os clientes, olha, não fica muito preocupado se é satélite de baixa órbita, de alta órbita, se é celular, se é Wi-Fi, se é 4G, 5G, deixa essa tarefa com o Autotrac. Esse é o nosso negócio. Fica preocupado o seguinte, como é que eu vou introduzir isso na minha empresa, efetivamente transformar digitalmente a minha empresa, para extrair benefício, prestar um serviço melhor, realizar o meu objeto profissional, aqui, meu objeto empresarial, ter lucro, né, e contribuir para a sociedade, né, porque quando uma transportadora faz bem o seu trabalho, todas as pessoas são beneficiadas nisso. É só você ver aí o volume de transporte de carro que a gente tem hoje. Ô Maurício, eu posso comentar um pouquinho aqui não só o Márcio, mas o Taiguara trouxe, né? E o Bogaggio também? Claro, fica
Fique à vontade, Bom, Maurício. em primeiro lugar, eu acho bacana, o tema é fascinante, e o que eu vejo? Eu estou querendo responder, mas sem falar também que eu estou no setor aí há mais de 25 anos, porque senão a gente denuncia a idade aí. Mas, enfim, eu também estou na logística aí desde 96, aí, do século passado, mas o ponto importante é a gente pensar o seguinte, como que isso mudou, e essa revolução que o Márcio está colocando, nota que ela não é uma revolução para que a gente capacite as pessoas a usar a tecnologia. Ela é muito mais a gente colocar as pessoas para praticarem o processo. Porque, por um lado, a tecnologia ela ficou mais fácil também para o usuário, né? Então, vou dar um exemplo simples. O meu telefone celular, eu estava pensando aqui, quantos botões tem o meu telefone celular? Aí eu contei 3 botões aqui na lateral, não sei se tem mais algum. Aí, outro dia, alguém que veio com um telefone de celular, né, aqui de casa, a minha mulher não liga para o celular, o telefone da minha mulher tem um botão na frente também. Ela pegou o meu celular, estava fazendo alguma coisa e perguntou, como é que você faz isso sem esse botão? Eu não sabia responder. Por que eu não sabia responder? Porque é tão natural o uso do celular, né, que você começa a usar aquela tecnologia e ele simplificou, né, ou seja, ele reduziu o número de botões. Então, até eu gostei da comparação que o Márcio fez do teclado, eu me lembro desse teclado, que a gente falava, caramba, pô, o negócio é mega complicado, como é que o motorista vai utilizar isso? Hoje em dia eu sou capaz de ter muito mais tecnologia, mas muito mais amigável para o usuário, né? Então, a tecnologia, digamos, ela está mais à disposição, ela está mais amigável, ela é mais fácil de ser implementada. Mas não adianta nada eu ter a tecnologia se eu não tenho um processo condizente à tecnologia, né? Então, isso aqui é o bacana. Ao mesmo tempo que eu tenho mais tecnologia, o meu treinamento do usuário, né, no caso do motorista, ele não tem que ser com relação à tecnologia, ele tem que ser em relação ao processo, em relação aos procedimentos, o como que ele tem que fazer, o como que ele tem que se portar, mas não que botões que ele tem que apertar, não qual é uma sequência ali lógica da tecnologia, não se preocupar se o satélite é alto, se o satélite é baixo. Eu gostei muito dessa colocação. E, ao mesmo tempo, se preocupar com aquilo que, teoricamente, seria mais natural. É de pensar o seguinte, poxa, como que eu tenho que utilizar, né, o freio motor do veículo, se eu posso ou devo parar naquele ponto ou se eu não devo parar naquele ponto, como que eu tenho que dirigir. Então, nota, ao mesmo tempo que a tecnologia evoluiu, não necessariamente ela está ficando mais complexa para o usuário. Ela pode ajudar mais todo mundo, ela pode prevenir fraude. Agora, o que tem que acontecer é o seguinte, a gente talvez tem que cumprir mais aquilo que é básico, né? E aí o agente é todo mundo, né? Não é só o caminhoneiro, não é só a empresa que está contratando, é todo mundo, até mesmo o poder público, que já foi falado sempre. Isso tem que ser incentivado, né? As boas práticas é um ganho direto da sociedade. E até porque é difícil, o Taiguara botou um dado aí que eu achei bacana também, quando ele falou da questão do custo dos acidentes. Qual é o grande ponto do transporte rodoviário de carga? É que o transporte rodoviário de carga ele não está desassociado do transporte de passageiros. Ou seja, se você tiver um acidente com transporte de carga, provavelmente você vai afetar passageiros que estão no veículo de passageiros, né? E mais, se você pegar um índice de mortes, né, se você tiver uma colisão de um caminhão, de um transporte de carga com um veículo de passageiros, o maior índice de morte acontece no transporte de passageiros, no carro, não no caminhão, né, que tem mais peso, tem mais massa. Então, assim, é difícil você dissociar o transporte de carga do ambiente que a gente vive, né, do ambiente com a nossa família, do ambiente de transporte passageiro, e a tecnologia acaba ajudando todas essas pontas. Não necessariamente ela é mais complexa, ela pode até ser mais simples, mas, digamos, a gente tem que formalizar, né, esses procedimentos, a gente também tem que formalizar as práticas. O Taiguara colocou bem, né, exemplo, a questão do que acaba gerando, né, às vezes, digamos, essa pressão por preço e tudo, que eu brinco é o quê? É um excesso de oferta desqualificado, porque competir faz parte do nosso sistema, competição é bom. Não tenho dúvida que o Taiguara gosta de participar, de competir com outras empresas, né, que cumprem a legislação, com outras empresas que cumprem os procedimentos, né, dos motoristas. Agora, o difícil é você ter uma concorrência desleal, né? Então, você está competindo com alguém que não paga imposto, que o caminhão
né? Não tem mais condição de uso, é que o motorista dirige 2, 3 noites. Aí como é que você vai competir por preço, né? Isso fica difícil. E aí não adianta você vir com tabelamento de frete, falar que o frete vai ser mínimo, que manda é o mercado. E você tem que fazer o seguinte, ó, quem está competindo no mercado está competindo cumprindo as regras, né, que são as regras que vai prevenir segurança de todos nós quando estivermos, né, na estrada com a nossa família, né? Então, eu acho importante ressaltar isso para estar claro para o público geral, até porque essa é uma comunicação das empresas de transporte, dos profissionais de empresas de transporte e logística com a comunidade, né? Então, só fazer esse reforço aqui, aí, desculpa aí pela interrupção, acabei me alongando um pouquinho. Eu vou até aproveitar, Maurício, e te deixar à vontade, porque você mencionou que precisa sair pontualmente às 10h30, né? E a gente está se encaminhando aí para a reta final do nosso debate, mas eu queria te dar a oportunidade de se despedir, um minutinho para se despedir do nosso público e dos companheiros de debate, para que você possa sair no horário que você precisa. Não, ok, vou gastar aqui 30 segundos aqui no máximo, então, televisivo, então. Que o webinar é engraçado, ele tem um pouquinho mais de tempo que o televisivo, né? Mas, enfim, agradecer aqui a todos aqui a participação. O tempo passou muito rápido, né? Verdade. Se você não falasse, eu nem ia achar que ia terminar em 8 minutos. Isso é porque a gente está aqui, a gente está aprendendo, né? A gente vem aqui compartilhar e, no fundo, aprender muito mais do que a gente está colocando. Então, agradecer aqui a todos os painelistas que estiveram aqui, você, Maurício, que mediou, e o pessoal que nos assistiu, né? E colocar que pena que a gente tem mais tempo para a gente poder falar um pouquinho mais do futuro. Acho que a gente falou bastante do que tem até aqui. Numa próxima oportunidade, a gente pode falar mais do futuro, que, sem dúvida, os 10 próximos anos vão ser muito mais desafiadores que os 10 últimos. Eu comecei falando isso e vou terminar com a mesma frase. Obrigado a todos. Muito obrigado, Maurício. Foi um prazer. O Gajo, tem um aspecto muito interessante da plataforma, né, da FretBras, que é a avaliação mútua dos participantes aí do acordo, né? É um recurso que a gente já vê em grandes empresas de comércio digital, como o Mercado Livre, a Amazon. Em uma plataforma como a FretBras, qual é a importância dessa avaliação de mão dupla? Aliás, seria interessante você trazer alguns números desse processo, né? Eu fico curioso, né? Quantas avaliações já foram feitas e qual dos dois lados tem uma média melhor, digamos assim? Perfeito, Maurício. De fato, quando eu falo em avaliação, né, isso nos remete a grandes plataformas de e-commerce, né, a grandes plataformas do marketplace, onde você mesmo busca, poxa, deixa eu ver a qualificação, a reputação, né, o tempo de entrega, etc. E quando eu falo da logística, né, do transporte de carga, era uma deficiência, porque muitas empresas, na busca de um caminhoneiro, qual é o histórico desse caminhoneiro? Então, eu tenho que pedir para ele um histórico, ele me passa 2, 3 telefones, eu tenho que entrar em contato, né? E nós investimos, a avaliação de mão dupla dentro da plataforma está junto, né, contida no programa Frete Seguro, tá? Então, a gente intensifica isso. E é uma avaliação cruzada. O caminhoneiro avalia a empresa e a empresa avalia o caminhoneiro no final de uma jornada. Tá? Onde começa essa jornada é lá onde surgiu o frete, né? Então, existe a negociação e, posteriormente, a entrega, né, do frete, existe essa avaliação. Um pouquinho de número. Então, as empresas já realizaram cerca de 25 mil avaliações de caminhoneiros na plataforma. Tá? E a nota média desses caminhoneiros é de 4,2, um total de 5. Já os caminhoneiros realizaram cerca de 90 mil avaliações das empresas. E a média dessas empresas é de 4,3, um total de 5. Então, o nível de serviço, a qualidade é boa, tá, Maurício? E no transporte, honestamente, eu vejo como algo que vai também trazer muitos benefícios, porque imagine que um caminhoneiro, dentro da plataforma, ele vai ter a sua reputação, a empresa vai ter a sua reputação, então você acaba escalando ou você diminui. É uma ação que depende única e exclusiva de você, mas por trás, é o tema que a gente falou muito aqui, olha como a tecnologia ela ajuda.
porque é a qualidade do seu serviço, né? Não só você ir carregar e entregar, não é a empresa só postar, pagar e finalizar o processo, mas como está sendo tratado, como foi a negociação, existem N quesitos que são avaliados em toda essa jornada e traz essa nota, e honestamente uma nota muito, muito boa que nós temos hoje na plataforma. Isso é um reflexo de todos os outros pontos que se conectam ao final da jornada, que é a avaliação. Ótimo, a gente realmente está chegando ao fim do nosso evento. Eu gostaria muito de agradecer a audiência e contar para vocês, participantes, que a gente teve muito interesse do público, né? Muitas perguntas que, infelizmente, não temos tempo de responder todas, mas serão encaminhadas para vocês, né? E eu queria aproveitar esses minutinhos que faltam para a despedida, né? Assim como o Maurício já se despediu, queria dar ao Márcio Toscano, diretor de marketing comercial e pós-venda da Autotrac, a oportunidade de se despedir do nosso público e dos companheiros de debate. Obrigado, Maurício. Primeiramente, parabéns ao Estadão pela iniciativa, a todos os painelistas, Maurício Lima, que já saiu, Taiguara, amigo de muito tempo, Bogádio, né? E dizer que essas oportunidades são ricas, porque você consegue contribuir com o conhecimento que você tem e adquirir os dos outros, e esse compartilhamento aí ajuda todo mundo a andar para frente, né? Eu gosto sempre de deixar um abraço especial para as pessoas que fazem a Autotrac. São 300 profissionais aqui em Brasília, nossas 59 concessionárias espalhadas no Brasil, que são mais de 1.500 pessoas aí, prestando serviço comercial para o cliente, pós-venda, assistência técnica. Essa turma é que faz a Autotrac. Eu estou aqui hoje representando essa empresa, mas por trás dessa marca tem muita gente empenhada aí, né? Aos nossos clientes, são mais de 40 mil clientes, dos quais aproximadamente 20 mil são transportadoras. Enfim, são 30 anos, gente, trabalhando, e quando a gente vem aqui em 1h30 falar do que foi feito em 30 anos, é uma tarefa bem árdua, né? Felizmente, a gente tem muita coisa para mostrar. Tá? Rendemos nossas homenagens aí aos transportadores que carregam o Brasil literalmente, né, nas suas costas. É óbvio que a gente existe em outros modais, mas o transporte rodoviário ele é infinitamente mais, vamos dizer assim, relevante nessa matriz de transportes, e essas empresas fazem muita diferença. Você vê que a balança comercial do país é toda baseada em produtos que são transportados por essas empresas, né? Então, dizer que agradeço mais uma vez, a Autotrac fica à disposição de todos aqui depois do evento, agradeço as perguntas, se tiverem necessidade de mais contato, podem mandar para o nosso e-mail, do marketing@autotrac.com.br, e fico à disposição, Maurício, para uma próxima oportunidade aí, se vocês quiserem a participação da Autotrac. Um abraço a todos. Muito obrigado, Toscano. Taiguara Hello, diretor de desenvolvimento e novos negócios da Braspress, uma transportadora tradicional do país, com 117 centros de distribuição espalhados por todo o território nacional. Taiguara, obrigado pela presença. Suas palavras de despedida, por favor. Som. Maurício, eu que agradeço. Olha, você puxou minha orelha lá no começo do evento, hein? Eu que agradeço. Eu sabia. Uma live que não tem nenhum momento desse, pelo menos, não vale. Eu agradeço. Eu quero primeiramente cumprimentar você pela condução desse painel, né, com esse time de craques, não é fácil, e você supriu esse papel de forma perfeita, parabéns. Como é bom estar aqui com você e com todo o time aqui do Estadão, que dispõe dessa plataforma maravilhosa e ajuda a gente a distribuir de forma maciça muita informação importante para o nosso setor e o mercado como um todo. Mais uma vez, também agradecer ao Bogágio e à Fretebras pelo convite do bate-papo. A gente coloca à disposição também, Bogágio, a nossa fintech Urbano Bem, que pode ajudar muito nessa questão da prevenção da antecipação dos recebíveis e pagamentos a motoristas autônomos, na criação, quem sabe, aí, de contas de pagamento digital. Enfim, temos um leque de produtos aqui completo para poder ajudá-los. É uma enorme alegria reencontrar um amigo toscano, amigo de longa data, que também já passamos muitas situações de mercado juntos. É bom ter a Autotrac aqui conosco, trazendo informação e tecnologia e empresas organizadas. O Grupo Braspress fica muito feliz de participar desse bate-papo. O tempo ele passa como foguete. Aliás, falando em foguete, eu já me inscrevi em alguns processos seletivos aqui para expedições para o espaço. Eu espero um dia poder encontrá-los e fazer a primeira entrega na Lua. Um abraço e um bom dia a todos. Ótimo, Taiguara. Muito obrigado. Bogágio, Head de Risco e Prevenção à Fraude da Fretebras,
nossa companheira, parceira nesse evento, que é um marketplace que facilita a conexão entre empresas e profissionais do transporte de cargas. Obrigado pela presença, pelo apoio para a realização desse evento, sobre um tema tão relevante para o setor de logística, conforme ficou claro ao longo dessa hora e meia, que passou feito um foguete, né, como disse o Taiguara. Bogajo, a palavra é sua para as despedidas. Bom, muito obrigado, Maurício. Taiguara, a gente marca um papo nos bastidores aí, mas eu digo para você que a gente lançou também a nossa conta Frete Pago, né? Então, toda a jornada, de fato, a gente vem aí facilitando a vida do transportador e do caminhoneiro da melhor forma possível, mas com certeza a gente tem muita figurinha para trocar, e isso que enriquece o mercado. Então, segurança, a jornada dentro de um ecossistema, diminuição de fricção e como eu garanto, né, os níveis de prevenção à fraude, é um tema latente no mercado, né, e discussões como essas são necessárias, né, são ricas e também traz clareza e visibilidade para os usuários, principalmente. Tá? Então, nós da FretBras, né, a gente faz questão de investir pesado nisso, né, para oferecer esse ecossistema para transportadores e caminhoneiros, né, e também seguiremos buscando iniciativas. Maurício, parabéns pela condução, né, Toscano, Taiguara e o Maurício também, que já saiu. Foi um prazer enorme passar um tempo com vocês, esse papo. E só para finalizar, eu falei do lançamento, né, do Frete Seguro, em 2021 foram 30 milhões, e esse ano são 48 milhões de reais que nós estamos investindo no programa Frete Seguro. Então, tem muita iniciativa, temos a avaliação dos fretes, temos a jornada, a internalização dessa jornada, desde a postagem do frete, negociação e pagamento, e a avaliação será dentro da plataforma. Então, vem muita novidade por aí, e tudo isso atrelado ao ambiente seguro, que é o mais importante. Muito obrigado a todos. Obrigado, Bogajo. Vou convidar vocês, nossos participantes e o público, para assistir o vídeo da FretBras, que foi exibido no começo, e que sintetiza tudo que a gente falou. E aí a gente volta, é um vídeo rápido, a gente volta depois para o tchau definitivo, ok? A FretBras é a maior plataforma de fretes da América Latina. Em poucos passos, você publica suas cargas em nossa plataforma e encontra o motorista ideal para o seu frete. Hoje contamos com quase 18 mil empresas que publicam mais de 900 mil fretes por mês para 720 mil caminhoneiros. Esses números refletem uma história marcada com muita parceria, confiança e garra para criar um ecossistema que leve praticidade e segurança para todo o Brasil. Hoje contamos com um índice de segurança de 99,5%, mas a nossa busca pelo 100% não tem fim. Temos a verificação de caminhoneiro, que consiste em um rigoroso processo de validação de motoristas e documentos, como CPF, CNH, dados do veículo e confirmação de identidade. A avaliação de mão dupla facilita o compartilhamento de notas e experiência entre empresas e caminhoneiros, com todos os parceiros que utilizam a nossa plataforma. Já o histórico de viagens é ideal para não ter dúvida na hora de fechar o frete, já que você pode consultar o histórico do motorista e as avaliações que ele recebeu. Mas não paramos por aí. Triplicamos o nosso time de ouvidoria e investiremos 48 milhões em 2022 nas iniciativas que fazem parte do programa Frete Seguro. Ou seja, estamos focados em combater fraudes e garantir a proteção dos nossos parceiros. Frete Seguro é na FretBras. E assim chegamos ao fim desse debate, uma parceria do Estadão Blue Studio com a FretBras. Você pode rever essa conversa quando quiser na plataforma estadãobluestudioplay.com.br. A gente agradece muitíssimo se você que nos acompanhou
puder responder a pesquisa de satisfação que vai aparecer na tela agora ao final. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Toscano, Taiguara, Bogajo. Até a próxima. Valeu. Tchau.